Olá! A nossa aula de hoje é sobre logaritmo e função logarítmica. Vamos ver aqui a definição, a condição de existência e algumas propriedades do logaritmo. Primeira coisa, o que é o logaritmo? O logaritmo é a operação inversa da equação exponencial. Então, nós podemos ver aqui, olha só a definição. Logaritmo de um número em uma determinada base é igual a outro número. Vamos falar do jeito que está aqui. Logaritmo de b na base a é igual a x. Quando que isso acontece? Se e somente se a elevado a x é igual a b. Então, podemos comprovar que a operação logaritmo é uma operação inversa da operação equação exponencial. Então, nós vamos, para resolver logaritmo, vamos usar a equação exponencial. Como assim? Então, quem é quem aqui no meu logaritmo? Então, o b é chamado de logaritmando. O a é chamado de base. E o x é o logaritmo, que na verdade vai ser o resultado procurado. Então, como que eu resolvo o logaritmo de um número em uma determinada base? Eu vou pegar a base, elevar ao logaritmo, que no caso é um valor desconhecido, que vai dar o meu logaritmando. Então, a elevado a x é igual a b, onde eu tenho que o valor de a, né, no caso, a vai ser maior que zero e diferente de 1, e o b vai ser um valor maior que zero. Aí eu coloquei aqui as nomenclaturas para ficar mais claro para que vocês possam se lembrar. Já disse aqui na definição, mas quem é quem? Então, ó, o a é a base, o b, o logaritmando, e o x é o logaritmo, que é o resultado procurado, tá? Vamos para algumas propriedades que nós temos no logaritmo para que a gente possa resolvê-los. Primeira, quando o valor do logaritmando for 1, independente do valor da base, o logaritmo será sempre zero. Então, ó, logaritmo de 1 na base a, então, o logaritmando é 1, a base é qualquer uma delas. Então, o logaritmo vai ser sempre zero. Essa é uma das propriedades. Segunda propriedade, se a base e o logaritmando são iguais, então o valor do logaritmo será igual a 1. Por quê? Olha aqui, ó, a base e o logaritmando, eles são iguais. Por que que o resultado vai dar 1? Porque a elevado a 1 é igual a a. Por isso que quando a base e o logaritmando é igual, nós vamos ter o resultado do logaritmo valendo 1. Terceira propriedade. Caso o logaritmando esteja elevado a algum expoente e o valor do logaritmando é igual ao valor da base do logaritmo, então o valor do expoente do logaritmo será o logaritmo resultado. Então, vamos lá. Logaritmo de a elevado a b na base a é igual a b. Então, o que que eu disse? Olha só, aplicando a definição, né, de logaritmo, como que eu resolveria isso? Pela definição, a elevado a b é igual a a elevado a b. Por quê? Não é isso? A base elevado ao valor desconhecido, que seria o meu x, é igual ao logaritmando. Então, a propriedade está dizendo isso, que quando eu tenho um logaritmo, né, onde, um logaritmando, onde elevado a algum expoente, o valor do logaritmando é igual ao valor da base, então o valor do expoente do logaritmando será igual ao logaritmo. Isso é o que nós acabamos de comprovar aqui. Quarta propriedade. Caso dois logaritmandos possuam a mesma base e o mesmo resultado para o logaritmo, então os logaritmandos são iguais. Olha só, logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a. Por quê? Porque o valor de b vai ser igual ao valor de c, tá? Nós temos aqui, os dois têm base a, certo? Se as bases são iguais, quer dizer que os logaritmandos também serão iguais. Isso é o que diz essa propriedade. Quinta propriedade. Quando o logaritmo for o expoente de uma base, sendo a base do logaritmo e da potência iguais, então o resultado do logaritmo será o próprio logaritmando.
Olha só. A elevado a log de B na base A é igual a B. Ou seja, quando eu tenho, né, o expoente, no caso aqui, de uma potência, no caso aqui a base A, tá? Onde a base do logaritmo, né, desse expoente for igual à base que eu tenho da minha potência, então o resultado vai ser o quê? O logaritmo, no caso, o valor do próprio logaritmando, ou seja, o valor de b. Sexta propriedade. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, ou seja, quando eu tiver aqui no logaritmando um produto entre dois números, eu vou transformar isso aqui em adição de dois logaritmos. Então, log de b vezes c na base A vai ser igual a log de b na base A mais log de c na base A. Certo? Sétima propriedade. O logaritmo da razão é igual à diferença dos logaritmos. Então, quando eu tiver aqui no logaritmando uma razão entre dois números, eu vou transformar isso em uma diferença de dois logaritmos na mesma base. Então, log de b dividido por c na base A é igual a log de b na base A menos log de c na base A. Oitava propriedade. Quando o logaritmando possui um expoente, esse expoente não será resolvido, mas passará a multiplicar o logaritmo. Então, por exemplo, log de b elevado a z na base A. A gente conhece essa propriedade como propriedade da potência ou regra do tombo. Esse número que fica aqui como expoente do meu logaritmando, ele vai descer na frente do meu logaritmo multiplicando. Então, vai ficar z vezes log de b na base A. E uma outra propriedade que é consequência da oitava propriedade, né? A gente diz o quê? Que quando o logaritmo for uma raiz, a gente vai fazer o quê? Transformar isso numa potência, né? Voltar para a potência. Então, ó, log da raiz, né, x de b na base A vai ser igual a log de b elevado a 1 sobre x na base A. Por quê? Nós vamos fazer o que com essa raiz aqui? Nós vamos transformar isso aqui em uma potência. O b vai ser a base. Quem está aqui dentro do radical, como expoente da minha base, aqui, vai ser o número que vai para o numerador da minha fração. E quem está no índice do radical é o que vai para o denominador da minha fração. Então, vai ficar log de quem? Do b, né? Elevado. Como o expoente aqui não aparece, na verdade é 1. A1 sobre x na base A. O que eu faço com esse valor aqui? É a propriedade que a gente acabou de ver. Como ele é expoente do meu logaritmando, ele vai descer na frente multiplicando pelo meu logaritmo. Então, vai ficar 1 sobre x vezes log de b na base A. Então, essas são algumas propriedades que nós temos de logaritmo. Tem mais algumas, mas as essenciais que vamos precisar para o logaritmo são essas. Exemplos. Olha só o primeiro exemplo. Log de 81 na base 3. Como que eu vou resolver isso? Lembra da definição, que eu tenho aqui o logaritmando e aqui eu tenho a base. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa base, elevar a um número para dar o meu logaritmando. Então, eu vou transformar isso aqui em uma equação exponencial. Como que vai ficar? 3 elevado a quanto? Eu não sei, teoricamente, o valor. Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 81. Eu vou ter uma equação exponencial. Como que eu resolvo isso? Uma equação exponencial tem que ter bases iguais. Para ter bases iguais, eu fatoro o 81. Fatorando ou decompondo em fatores primos o 81, eu vou ter 3 elevado à quarta. Então, vai ficar assim, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta, que vai ser o quê? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, x vai valer 4. Portanto, log de 81 na base 3 é igual a 4. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Olha o outro exemplo. Log de 7 na base 7. Esse é fácil, é só a gente lembrar da propriedade.
Se a base e o logaritmando são iguais, quanto que vai dar o logaritmo? Vai dar 1. Por quê? Pela definição, ó, o que eu tenho que fazer? A base elevado a que número que dá o logaritmando? Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Outro exemplo. Log de 4 na base 2 é igual a quanto? Seria igual a x, né? Então, ficaria 2 elevado a x, que é igual a 4. Aí, o que eu faço? É uma equação exponencial, eu tenho que igualar as bases. Fatoro o 4, decomponho o 4 em fatores primos, vai dar 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. Como as bases são iguais, os expoentes também são. Quanto que dá aí o 2 elevado ao quadrado? No caso aqui, as bases são iguais, os expoentes também são. Então, cortei as bases, x vai ser igual a 2. Ou seja, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Por isso que o log de 4 na base 2 vale 2. Olha esse aqui, log de 1 na base 4. Também tem que lembrar da propriedade. Para qualquer base que eu tiver do meu logaritmo, quando o logaritmando for 1, quando vai ser o logaritmo? 0. Por quê? Porque qualquer número, com exceção do 0 elevado a 0, vai dar sempre 1. Né? Poderia transformar isso aqui em uma equação exponencial também. 4 elevado a x é igual a 1. Ou seja, que número que vai dar o mesmo valor aqui? 4 elevado a 0. Tá? Então, 4 elevado a 0 é igual a 1. Olha o outro exemplo. Log da raiz quadrada de 2 é igual a 2. O que a gente faz aqui? 2 elevado a que número que é igual a raiz quadrada de 2? O que eu faço com essa raiz? Transformo em uma potência. Vai ficar 2 elevado a meio. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a meio. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, x vai valer quanto? Meio. Portanto, log da raiz quadrada de 2 na base 2 é igual a meio. Por quê? Porque 2 elevado a meio dá raiz quadrada de 2. Sempre eu vou aplicar a definição do logaritmo e transformar em uma equação exponencial para poder resolver. Olha o outro exemplo. Log de 125 na base 1/5. Mesma coisa, 1/5 elevado a que número que dá 125? Então, 1/5 elevado a x é igual a 125. O que eu faço com 125? Decomponho em fatores primos. Vai dar 5 ao cubo. Aí, de um lado, a minha base é 1/5. Do outro, a minha base é 5. Então, o que eu faço aqui? Inverto essa base. 1/5 vai ficar 5 sobre 1, ou 5. Mas quando eu inverto a base, o meu expoente fica negativo. Então, vai ficar como? 5 elevado a menos 1 é igual a 5 elevado ao cubo. Tá? Na verdade, é 5 elevado a menos 1, x, né? É igual a 5 elevado ao cubo. Aí, as bases são iguais, os expoentes também são. Então, vai ficar menos 1x é igual a 3. Como o x não vai ser negativo, eu faço o quê? Ou eu multiplico por menos 1, né, os dois membros, ou o menos 1 que está, no caso, multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ser menos 3. Portanto, log de 125 na base 1/5 é igual a menos 3. Por quê? Porque 1/5 elevado a menos 3 vai ser igual a 5 elevado ao cubo, que dá 125, tá? Vamos agora para mais alguns exemplos envolvendo aqui os logaritmos. Olha esse aqui, log de 125 milésimos na base 32. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou igualar isso aqui a um valor desconhecido, chamei de y. Então, próximo passo, aplicar a definição. 32 elevado a y é igual a 125 milésimos. O que é o 125 milésimos? É 125 sobre 1000, né? Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou transformar esse 125 milésimos em um número fracionário, e eu vou fazer o que com esse 32? Vou decompor ele em fatores primos. Decompondo 32 em fatores primos, vai dar 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta elevado a y. E aí, de onde que surgiu esse 1/8? 125 milésimos é 125 sobre 1000. Simplificando essa fração, eu vou ter 1/8. O que eu faço agora? Agora, eu tenho que decompor o 8 em fatores primos. Decompondo o 8 em fatores primos, eu vou ter 2 elevado ao cubo. Então, eu fico com 2 elevado à quinta elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo.
Mas aí, a minha base aqui é 2 e a minha base aqui é 1/2. Então, eu tenho que fazer o quê? Inverter essa base. O 2 vai para cima, 1 vem para baixo. Então, vai ficar 2 elevado a 5 vezes y, 5y, né? Igual a 2 elevado a menos 3. Agora sim, as bases são iguais, os expoentes também são. Então, eu posso eliminar a base e trabalhar só com o expoente. 5y é igual a menos 3. Próximo passo, uma equação de primeiro grau. 5 que está multiplicando, passo ele dividindo. Então, y é igual a menos 3/5. Olha o outro exemplo. Log de 2 na base raiz cúbica de 4. Mesma coisa. Vou igualar isso a uma incógnita, no caso aqui a x. Tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a x é igual a 2. Como que eu resolvo isso aqui? Transformo isso aqui em uma potência. Como que eu transformo isso em uma potência? Ó, a base é o 2. Quem vai ser o expoente? O número que está dentro do radical vai para o numerador e o número que está no índice do radical vai para o denominador. Então, vai ficar 2 elevado a 2/3 elevado a x igual a 2. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, aqui eu tenho que multiplicar, né? Porque eu tenho potência de potência. 2/3 vezes x, eu vou ter 2/3 de x, ou 2x sobre 3, tanto faz, tá? Aí vai ficar como? Se as bases são iguais, os expoentes também são, então eu vou trabalhar só com os expoentes. 2x sobre 3 é igual a 1, que é o meu outro expoente. O que eu faço agora? Esse 3 aqui que está dividindo, posso passar ele multiplicando. Então, 2x é igual a 3. Aí, x vai ser igual ao 2 que está multiplicando, passei ele dividindo. X é igual a 3/2. Aí, mais um exemplo aqui, ó. Log de 3x menos 5 na base 2 é igual a log de 7 na base 2. O que eu tenho aqui? Pela definição, se eu tiver as minhas bases iguais, quer dizer que os logaritmandos, né? É uma das propriedades, os logaritmandos também vão ser iguais. Então, eu posso afirmar que 3x menos 5 é igual a 7. Olha só, 3x menos 5 é igual a 7. Isso só vale para quando as bases de dois logaritmos for a mesma. Então, agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Resolvendo ela, vai ficar como? 3x é igual a 7, 5 que está subtraindo, passei ele adicionando, mais 5. Então, 3x vai ser igual a 12. X vai ser igual a 3 que está multiplicando, operação inversa, divisão, dividido por 3. X é igual a 4. Esses são alguns exemplos que nós colocamos aqui sobre logaritmo. Tem muitas outras situações, mas são alguns exemplos básicos diante das propriedades colocadas. Agora nós vamos falar sobre a função logarítmica. O que é a função logarítmica? A função logarítmica de base A é definida como f de x é igual ao logaritmo de um número em uma determinada base com A real positivo e diferente de 1. Então, a minha base tem que ser um número real, positivo e diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. Que jeito que vai ser, então, essa minha função logarítmica? Ela também vai ser uma curva, assim como a função exponencial. Só que a função exponencial, ela tem uma outra característica. Ela nunca vai cortar ou interceptar essa curva o eixo x. Já a função logarítmica nunca vai cortar ou interceptar ou cruzar o eixo y. Olha aqui. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base a para obter o número x, que é o que a gente acabou de ver. Ó. Log de b na base a igual a x, c e somente c, essa base elevado ao logaritmo for igual ao logaritmando. Então, a elevado a x igual a b, tá? Então, só para relembrar aqui a minha definição, porque eu vou precisar dela na minha função logarítmica. Olha aqui a função, f de x é igual a log de x na base 3. Esse é um exemplo de função logarítmica, onde o logaritmando é o meu x, né? E o valor da minha base é igual a 3. Depois, olha o outro exemplo. G de x é igual a log de x na base 1/3. Então, agora, minha base é 1/3 e meu logaritmando é o x. Depois,
h de x é igual a log de x na base 10. Importante lembrar, quando o logaritmo tiver a base 10, eu não tenho a obrigatoriedade de colocá-la. Posso colocá-la ou posso escrever somente assim, log de x na base 10. Ah, mas não está aparecendo? Não está aparecendo, mas a base 10 existe, ela está aqui. Domínio da função logarítmica. O domínio de uma função representa os valores de x onde a função é definida. No caso de uma função logarítmica, devemos levar em consideração o quê? As condições de existência do logaritmo. Então, o logaritmando deve ser positivo e a base também deve ser positiva e diferente de 1. Vamos ver. O gráfico da função logarítmica. De uma forma geral, o gráfico da função y é igual a log de x na base a, ele está localizado em que quadrantes? Lá no meu plano cartesiano, no primeiro e quarto quadrante. Por quê? Porque a minha função logarítmica vai ser uma curva, né, crescente ou decrescente, no qual nunca vai interceptar o eixo y, tá? Ou seja, a função é definida somente para valores de x maiores que zero. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y, como eu já citei, e ela corta ou ela intercepta o eixo x em que ponto? No par ordenado 1 e 0, na abscissa 1 e 0, né? Por quê? Porque olha só, se eu fizer assim, ó, y é igual log de 1 na base a, vai ser igual a 0. Por quê? Porque a elevado a 0 é igual a 1, para qualquer valor de a que eu tiver. Como que eu verifico se a minha função vai ser crescente ou decrescente? Também pela base. Assim como eu olho lá na função exponencial a base, aqui no logaritmo, como é uma operação inversa, né, da função da exponencial, então nós vamos olhar a base. Se a base for maior que 1, eu vou ter uma função logarítmica crescente. Olha só, quando a base, olha o exemplo, f de x é igual a log de x na base 2. A base aqui é 2, então é uma função crescente. Já se eu tiver um valor onde a base for maior que 0 e menor que 1, a minha função vai ser decrescente. Por exemplo, log de x na base meio. A minha base é igual a meio, então é uma função decrescente, vai ser uma curva decrescente. Para verificar melhor isso, vamos colocar esses valores, né, dessas duas funções aqui no plano cartesiano. Então, vamos montar uma tabelinha de valores e vamos representar no plano cartesiano para ficar mais visível, né, essa questão da curva, que é o gráfico da função logarítmica crescente ou decrescente, que será localizada somente no primeiro e no quarto quadrante do plano cartesiano. Olha o primeiro. Então, eu tenho a função f de x, ou y, é igual a log de x na base 2. Vou atribuir valores para x. Que valores que eu vou atribuir para x? Pode ser qualquer valor? Não pode ser qualquer valor. Os valores precisam ser os múltiplos da base. Então, se é base 2, tem que ser os múltiplos da base 2, porque senão eu não consigo resolver o meu logaritmo, né? Ou seja, que valor que eu atribuí aqui para x? 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Então, no lugar de x, eu vou substituir por esses valores. Então, não pode ser qualquer valor. Primeiro, o valor de x precisa ser um valor real positivo, né? Maior que 0. E eu preciso atribuir valores que são múltiplos, no caso do número que está na minha base. Se fosse base 3, seriam os múltiplos de 3, por exemplo, 1/9, 1/3, 1, 3, 9 e assim por diante. Por quê? Porque na hora de resolver o logaritmo, eu vou transformar isso numa equação exponencial. E aí, para resolver a equação exponencial, eu preciso ter as bases iguais. Então, olha só, y é igual a log de 1/4 na base 2. Como que eu resolvo isso? Vai ficar assim, 2 elevado a y, que é igual a 1/4. 2 elevado a y, que é igual a 1/4, vai ficar como? Tem que fatorar ou decompor 1/4. Decompondo 1/4, o que eu vou fazer? Vai ficar 1/2 elevado ao quadrado. Aí, as bases precisam ser iguais. Então, vai ficar 2 elevado a y é igual a 2 elevado a quanto? Vou inverter a base a menos 2, porque eu fatorei o 4, né? Decompus o 4 em fatores primos, deu 2 elevado ao quadrado, mas
a base precisa ser igual, na verdade, a minha base aqui ficaria 1 meio elevado ao quadrado, então eu inverti a base. Por isso que ficou 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, eu posso dizer que y vale menos 2. Então, esse vai ser o procedimento para todos. Olha aqui, o 1 meio. Vou substituir onde está o x por 1 meio. Então, y é igual log de 1 meio na base 2. Aí vai ficar 2 elevado a y, que é igual a 1 meio. Aí eu faço o quê? Inverto a base. Vai ficar 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, y vale menos 1. Quando x for 1, então log de 1 na base 2. 2 elevado a y é igual a 1. 2 elevado a que número que dá 1? 0. Nós já vimos pela definição, né? Que quando o logaritmando vale 1, o logaritmo vai ser sempre 0. Quando eu tenho x valendo 2, y é igual log de 2 na base 2. Olha só, se o logaritmando e a base são iguais, quer dizer que o logaritmo vai ser 1. Por quê? Porque 2 elevado a y é igual a 2. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Y, então, vale 1. Porque quando não aparece o expoente na minha potência, significa que o expoente é igual a 1. E quando for 4, mesma coisa. Y é igual a log de 4 na base 2. 2 elevado a y é igual a 4. Aí vou decompor o 4 em fatores primos. Vai dar quanto? 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao quadrado. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, y vale 2. Aí, agora, eu vou pegar esses valores e vou representar lá no plano cartesiano. Vou colocar os pares ordenados. Quais são? O primeiro par ordenado, 1 quarto e menos 2. Então, ó, 1 quarto para x e menos 2. Tá aqui, tá? Depois, meio e menos 1. Meio e menos 1. Tá exatamente aqui. Depois, 1 e 0. 1 e 0. Lembra que agora na minha função logarítmica eu vou ter sempre esse ponto representado no plano cartesiano. O ponto 1 e 0. Depois, 2 e 1. Ó. 2 e 1. Depois, 4 e 2. 4 e 2. Tá? Depois que eu representei, marquei os pontos, o que eu vou fazer? Vou unir esses pontos. Unindo esses pontos, eu vou obter o quê? Uma curva. E essa curva é uma curva crescente. Por quê? Primeiro, é uma função logarítmica crescente, porque só de olhar na base eu já consigo observar. A base é 2, é um número maior que 1, então eu vou ter uma função logarítmica crescente, certo? Vamos ver um exemplo agora de função logarítmica decrescente. Agora eu tenho aqui, ó, y é igual a log de x na base meio. Como eu tenho aqui o valor meio na base, meio é o inverso de 2. Então, os múltiplos que eu vou pegar, ou seja, os valores que eu vou pegar para x, são os múltiplos de 2 do mesmo jeito. Só que agora eu vou começar ao contrário da minha tabela anterior. Eu vou começar de quem? Dos valores, no caso aqui eu peguei os mesmos valores, né? 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4, tá? São os mesmos valores, porém, o que vai acontecer? O valor de y vai ficar ao contrário na minha tabela, né? Por quê? Olha só, vamos substituir. Y é igual a log de 1 quarto na base 1 meio. Como que eu resolvo isso? 1 meio elevado a y é igual a 1 quarto. Então, aqui a minha base é 1 meio. Do outro lado, também tem que ser 1 meio. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor em fatores primos o 4. Vai dar 1 meio elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 meio elevado a y igual a 1 meio elevado ao quadrado. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, y vai valer quanto? 2. Aí, agora, o x valendo 1 meio. Log de 1 meio na base 1 meio, né? Vai ficar 1 meio elevado a y igual a 1 meio. Lembra da propriedade? Que se o logaritmando e a base são iguais, quer dizer que o logaritmo vai ser 1. Então, meio elevado a 1 é igual a meio. Quando o x vale 1, então, y é igual a log de 1 na base meio. Lembra que quando o logaritmando é 1, quer dizer que o logaritmo vai ser sempre 0. Por quê? Meio elevado a y tem que dar 1. Então, meio elevado a quanto que dá 1? Meio elevado a 0.
Depois, x valendo 2, y é igual log de 2 na base meio. Meio elevado a y é igual a 2. O que eu faço aqui? Inverto a base, né? Vai ficar quanto? Meio elevado a y é igual a meio elevado a menos 1. Meio é igual a meio, então y é igual a menos 1. Depois, o x valendo 4. Aí eu vou ter y é igual log de 4 na base meio. Meio elevado a y é igual a 4. O que eu faço? Decompõe em fatores primos o 4. Vai dar 2 elevado ao quadrado. Mas aí, a minha base aqui é meio, então eu tenho que inverter. Vai ficar 1 meio elevado a menos 2. Então, meio elevado a y é igual a meio elevado a menos 2. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, y vale menos 2. Agora, eu tenho os valores e vou montar os meus pares ordenados para localizar no plano cartesiano. Qual que é o primeiro? 1/4 e 2. Então, 1/4 e 2, tá aqui. Depois, meio e 1. Meio e 1, tá aqui. Depois, 1 e 0. Lembra que eu vou ter sempre esse ponto representado no plano cartesiano. 1 e 0. Depois, 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1, tá aqui. E 4 e menos 2. 4 e menos 2, tá aqui. Depois que eu localizei esses pontos no plano cartesiano, eu vou fazer o quê? Vou uni-los. E aí eu vou traçar a minha curva, que no caso agora vai ser uma curva decrescente. Por quê? Porque a minha base é um valor o quê? Que está entre 0 e 1. No caso é meio. Por isso que eu tenho uma função decrescente. Certo? Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!